Vamos lá. Eu mandei para você, Celião, um áudio. Eu acho que eu te falei de quem que é, né? Agora você falou, não lembro mais, eu não me lembro de Ed Gein. nada. É o rapaz quando você tá lá na mesa de som. Ed, o quê? Gein! Ed Gein, que é o famoso cara do massacre da Serra Ah, Elétrica. sim, sim. É o rapaz que houve um mal entendido lá. Obviamente, Hollywood sendo Hollywood, né? Uhum. Ele foi. A história dele é bem complicada, porque é um cara que aos 18 anos de idade não tinha pai, não tinha mãe. Os dois tinham falecido. Acidentalmente, o irmão morreu, que a polícia não sabe dizer se realmente foi um acidente ou não. Acredita que foi uma brincadeira que acabou levando o menino a óbito entre irmãos. E aí ele ficou sozinho em casa e não tinha o que fazer, não tinha orientação dos pais, ele fez merda. Aí ele foi até o cemitério, desenterrou a mãe e deixou a mãe em casa, ali, sentada no sofá em decomposição. E ele dançava com ela na sala, ele conversava com ela, é algo surreal. E ele respondeu a duas mortes que aconteceram. Uma delas foi um acidente numa loja de ferragem, que ele estava mexendo com não sei o que, algum equipamento, acabou acertando uma mulher, a mulher morreu. Ele não sabia o que fazer com a mulher, levou a mulher para casa. Nossa. E aí ele falou: e agora? Se eu falar para a polícia, eu sou preso. E ele transformou a mulher em capa de sofá. Você chegava lá na casa dele, tinha um sofá de pele humana e um abajur de rosto. O abajur se acendia, ele sorria para você. Mano, agora eu entendi. Hollywood pegou isso e transformou em vários filmes, cara. Nossa. Isso, mas ele nunca usou uma serra elétrica para matar alguém. Então, quando cobraram o diretor, falando: ó, você está distorcendo os fatos. Aí eu falou: eu precisava ter um elemento que fosse assustador a essa história. Então, ele criou a serra elétrica, que nunca Peraí. foi usada pelo cara. Não, volta umas duas páginas. Como assim o diretor fala que precisa de uma coisa pra transformar a história em assustadora? Ter um abajur de pele É. humana já não é assustador o suficiente? Não, porque ele queria transformar o cara num assassino, num famoso Kellogg's ensandecido, ou seja, um Tá, serial killer. Então, transformar o Kellogg's em um cara realmente um assassino. tá. Beleza. Não funcionou da maneira como ele imaginou se não colocasse esses elementos mais assustadores. Ou seja, um cara que usa o rosto humano, costura a pele humana, cria uma máscara de seres humanos, coisa que ele nunca fez. Ele nunca usou uma máscara de pele humana. Então o diretor do filme vai lá e coloca isso. O personagem então usa o Leatherface, né? Uhum. Mas ele nunca usou, ele nunca criou uma máscara assim. Então, quando ele foi preso, ele era engraçado, porque ele era um cara que parecia ser uma pessoa que tinha uma deficiência, então você via ele como uma criança, Tá. entendeu? E sempre com um ar dizendo: eu não sei o que está acontecendo, porque para mim era normal fazer isso. Não é normal na sociedade esse tipo de coisa, É. entendeu? É o cara que cresceu e a sociedade nunca olhou para ele, então ele fazia o que ele queria. É, ele tinha acesso pra fazer as coisas, tá? É, o cemitério ficava perto da casa dele, tá? É, Então, é um exemplo de boa vontade bem sucedida, mas não aceita. é, cara, e ele foi preso, ficou no manicômio mesmo, acredito, Tá. pelo no final da história. Desculpa, deixa eu consertar a frase que eu falei coisa errada. Um exemplo de força de vontade bem sucedida, mas Aplicado mal errado. aplicada. É aplicada errado. É, um cara desse, bom, podia ter sido um costureiro da moda. Cara, é aquela coisa. O cara tinha uma ideia na cabeça, ele ia atrás. Isso é legal. Só que não adianta apenas ter uma ideia e ir atrás. Aprendam crianças, né? Tenham a ideia É, sim, mas veja se isso tá certo na sociedade. mas você sabe o que é interessante, sério? Teve um cara que eu lembro que foi no Jô Soares, e o cara era um brasileiro que foi para os Estados Unidos numa época que estava todo mundo indo para os Estados Unidos para tentar ganhar a vida, o Hum, Brasil em crise e tudo mais. E aí ele não tinha um puto, ele dormia no Central Park, ele dormia nos bancos da praça. E um dia ele resolveu fuçar no lixo e ele viu que ele poderia costurar coisas. E ele começou a costurar e começou a fazer bolsas de lixo. E uma moça que era estilista estava passando na calçada, olhou e falou: pô, esse cara tem talento.
e levou o cara para aprender realmente. Esse cara, ele hoje é milionário e ele criou bolsas dentro de um estilo único dele. E ele tem lojas no Japão, entende? Então, assim, é o lugar certo na hora certa. O cara conseguiu, entendeu? Ele mostrou para a sociedade que ele tem talento, só que ele não tem as ferramentas para isso. Sim, só que assim, ele costurou lixo, não Lixo, restos de pele humana. não. Sempre Ele fez aprendam bonito. crianças de novo. Então, assim, é uma história muito legal, porque você vê que a pessoa, mesmo ali numa situação vulnerável, ele consegue sair daquilo. Ele fala: Não, eu preciso tomar rédea da minha vida. Nada vai cair no meu colo. Eu preciso mostrar que eu sei alguma coisa. Entendeu? Hoje a gente tem uma situação mais conforto nas pessoas. Tudo tá feito, para que que eu vou criar algo? Sim, isso é um perigo. Entendeu? Então, assim, esse foi o EVP, onde um monte de energia apareceu, onde coisas estranhas surgiram, sons estranhos e tudo mais. Você conseguiu pegar alguma coisa que você achou estranho ou algo que te chamasse a atenção, falando, cara, esse som aqui é curioso? Olha, não tanto quanto o Please Silent, né? Aquele Mas ficou aquilo para ali é, aquilo ali é joia rara, né? né? Por enquanto. Mas sim, temos coisas. Chegou minha tela aí? Ainda não. Agora abriu. Vou colocar você aqui no cantinho. Pronto. Então, assim, para o pessoal saber como é que é o estado inicial do som, esse é o som original. Você me ouve Você está bem? falando antes do Normalize? Isso. Ok. Aí, no final, passei vários. Eu passei Normalize e passei também um limiter, que é esse carinha aqui. Até deixa o pessoal ver o que eu estou fazendo. Para falar, ele processou o áudio. Sim, eu processei o áudio com esse plugin aqui. Para dar um ganho de 20 dB. E ele corta os picos. Então a hora que entra, opa, tivemos um problema aqui. Reabrir. Tá me ouvindo? Sim, tô aqui. Que estranho. Ah, já até imagino o que tem acontecido ali. Foi porque tinha mudança de sample rate, umas coisinhas assim, mas beleza. Tá, e aí o que que acontece? Quando eu dou esse super gás nas coisas, quando vem algum outro som alto, tipo uma moto, alguma coisa assim, vai ver que ficam essas manchas mais claras aqui. Porque é Tá. ele segurando os picos de volume, que é, por exemplo, aqui. Ah, agora ele não quer tocar. Pera aí, vou ter que fechar esse programa e abrir de novo. Deu um ruim ali. Você achata ele, né? Você coloca uma área de trabalho para você. Uhum. Vai levar uns. Vai ter que fazer um cortezinho aqui que vai levar 1 minuto e. um Ok, minuto e 25, shit 26. É que tá happens. assim, 1 minuto e 25, 26, 25, 26, 25, 26, 25, 26, 33, 37, 38, 40, 43. Vai levar um pouquinho mais, mas tudo bem. 2 minutos ele tá salvando, mas não. Foi uma coisa que talvez tenha dado meio ruim assim pro processador. Enquanto isso, eu vou pegar uma AGA. Eu tô achando até estranho que só tenha dado pau agora, primeira vez. Geralmente. É a lei do Ed Murphy. Ah, opa! Geralmente dava. Ai, putz, eu exigia pra caramba do computador e o bicho aguentava, né? Então. É a lei Enfim. do Ed Murphy. Ele tem escritórios, muitos advogados em defesa dessa lei pelo mundo inteiro, né? E aí, você está preparado para analisar um testando demo de um dos maiores canibais da história? Manda o áudio, cara. Não mandando os bichos pra cá, tá tudo certo. 17 pessoas ele comeu. É uma experiência gastronômica diferente, não é mesmo?
É engraçado, isso é um assunto bem tabu, né? Mas eu lembro uma vez, tinha um documentário, uma série, acho que na National Geographic, que era O Pescador de Monstros. Não sei se você lembra disso, faz uns 15 anos mais ou O, menos. o cara que foi pra Índia e descobriu aquele bagre gigante que comia as pessoas? O cara ia para uns lugares assim para sempre descobrir umas coisas. Ele foi para um lugar, porque assim, a denúncia era naquela região da Polinésia, as pessoas iam tomar banho nos lagos no fim do dia e Uma morriam. criança sumiu. Eu Né, vi. adultos também, né? E aí descobriu uma dentada. Um conseguiu escapar, uma dentada no pé e parecia uma mordida humana, né? E assim, depois, para encurtar a história, introduziram uma espécie de peixe que não era nativo da região e que em 20 anos o peixe que era herbívoro passou a ficar carnívoro, desenvolveu dentes parecidos com os dentes humanos, Caracoles. destruiu toda a vegetação que tinha nos lagos, que era tipo Vitórias Régias, assim, de repente sumiu. A dieta dos crocodilos também mudou, os crocodilos começaram a atacar, aprenderam como virar o barco dos pescadores para atacar os humanos. Mas nessa pesquisa ele foi investigar uma tribo que tinha um antepassados canibais. E aí entra a parte interessante, que eles falam, não, a gente parou de comer porco comprido faz mais de 100 anos. Porco comprido significa carne humana, porque segundo eles tem o mesmo gosto da carne de porco. Falei, então deve ter algum motivo, né? Hein? Eu achei interessante. Eu só vi essa referência nesse documentário. Eu até imagino que as pessoas não espalhem muito essa informação para que não se estimule esse negócio, que é execrável, óbvio, mas Eu vi o do bagre, que o bagre comeu uma criança e ele não sabia o que era. Eles relataram que o rio comia as crianças. E aí o cara foi lá e pescou um bagre, e acho que devia ter 1,5 m a 2 metros de comprimento, e a boca do bicho era, puta, cara, era quase 1 metro, assim. E ele sugava a pessoa. faz sentido, né? É, Tipo, mas com certeza algum peixe que não era nativo da região e deu algum ruim, né? eu não falo o idioma, mas que dá. Não é para sair mexendo, né? Ok, voltamos com nossa programação normal. Anormal. Paranormal. Muito bem, então, de novo as velhas noções gerais do áudio que a gente vê aqui. Sua respiração, pequenos sons na sala. Você falou que foi, e aí o reverb da sua voz na sala, né? Aí tem mais respiração. Enfim, cadê? Eu queria pegar algum estalido. De repente você fechando a porta, sei lá. Tem tosses, tem o que mais? Aqui deve ser os momentos aqui mais finais que você tá saindo e a porta fechando. Cadê? Pronto, por aqui. Os últimos ruídos, as últimas palavras. Você não vai ficar só os microfones das câmeras. Você está ouvindo bem? Então eu posso aumentar um pouquinho meu volume aqui. Se quiser aumentar, pode aumentar. Aqui a fechada de porta. Porra, meu. Então a gente vê, esse é o gravão de uma porta batendo. A gente vai ver que sempre que o grave está mais marcado aqui na parte de baixo. Aí depois tem a segunda batida. Enfim, e pronto, você largou o ambiente. Percebe que tem um ruidão de fundo aqui, mas está baixinho. Daqui a pouco vai entrar bem forte, porque tem aquele super ganho que eu dei de volume aqui com o Normalize e o Limiter. Bom, nesse começo tem pouca coisa, aí você passou aqui umas marcações. Tem uma coisa bem curiosa aqui, mas isso daqui que você pediu para marcar é uma moto. Muito ao longe. Tem uma redução aqui. Acho que eu vou deixar o microfone assim para ter certeza que vocês conseguem ouvir melhor, todo mundo. Você acha que essa moto tá o quê? Umas 3 quadras? Mais longe. Tá mais longe, tá muito diluído em proporção ao ruído. Porque
Porque assim, eu dei um ganho absurdo dessa vez para ter certeza que o áudio ia chegar legal pro pessoal. Pra galera. Por isso que tá dando essas distorções aqui nos agudos quando algum som médio ou médio grave, algum som que não seja super agudo, tá falando mais alto, como essa moto, que essa tá mais perto. Sei que tá bem mais forte aqui. Mas beleza, vamos lá para os sons. Tem as famosas batidas, um pouco diferentes dessa vez, mas continua tendo. Essa parecia uma, tipo, sei lá, essa caixa de chocolate assim caindo. Só que mais grave. Maior, né? Uma coisa de madeira. Tem uma outra aqui também. Tinha uma que lembrava duas bolas de sinuca se chocando, assim. Esse aqui é curioso, que tem isso e logo um outro ruidão. Que é legal ver como é que a sirene... A ambulância, enfim, a sirene difere bastante, né, do povo. Qualquer barulho que acontece, não é qualquer barulho que vocês veem, é absurda a diferença gráfica de uma coisa para outra. Sem dúvida. Sem dúvida. Carro. Uma cantada de pneu bem longe, mais outros bumps. Esse está bem suave aqui, mas muito próximo. Esse foi a menos de 1 metro do microfone. Então assim, às vezes é um negocinho discreto, mas o tipo de informação que essa coisinha discreta tem chama atenção. Mais carro passando. A gente percebe que apesar do ruído de fundo, a gente percebe que esses outros sons estão diluídos, né? Moto. Tá, vamos lá para as marquinhas, as mais... Aqui tem um bem forte. Acho que esse aqui que é alguém jogando sinuca na sala. E como é que acontece isso, né? É interessante, é um som que acontece fisicamente na sala. E, de novo, aquela coisa que você fala, você grava de madrugada, ou seja, não tem oscilação de temperatura, não tem sol batendo, a luz não esquenta o suficiente para poder fazer essas coisas instalarem. Não tem o vizinho em cima, o vizinho de baixo é o senhor de idade que está dormindo, porque durante a semana ele trabalha e ele levanta cedo para trabalhar, então não tem como. E mesmo se eu escuto os vizinhos, né? Eu sei quando gravar. Por exemplo, gravar de sábado é insano. Não tem como gravar de sábado. Porque as pessoas podem fazer festa, tomam certa liberdade de dormir até mais tarde, e aí não tem como. Agora, de quinta-feira até sexta-feira é factível. Então, isso é gravado de quinta. Perfeito. Que tacada de mestre aqui. Não, isso nem foi. Isso foi aquela coisa que eu falo, que é um interruptor em alguma caixinha de metal. Você fala que o único metal que tem é o dimmer, mas que tá desligado, né? Tá, a gente não usa o dimmer nunca. Bom, enfim. É muito próximo do microfone e muito forte. Claro que também aquela história, reforçado o volume aqui para ficar mais audível, mas nota-se que o som tem uma intensidade muito, muito grande. Eu acredito que seja o dimmer. Eu acredito. E olha o espectro de frequência dele aqui. Ele pega tá pegando de 200 a 15 kHz. Vai um pouquinho mais, 16, assim, que você faz notar com essa última bolinha aqui em cima. Essa última faixa aqui, mas... Enfim, mostra que o som teve pouca dissipação no ambiente e que a gente tem uma presença e tanto dele aí. Cadê mais coisa? Vamos lá. Vou começar a usar aquele navegador lá em cima, de tão chato tá navegar aqui. Aqui tem uma coisa curiosa. Uma combinação de 2 tipos de som. Engraçado, parece uma voz. Parece não sei dizer uma voz, mas parece um acorde num piano com uma flanela, abafado com uma flanela, e depois... Só que assim,
essa coisa ofegante, ela parece ser uma ilusão auditiva de alguma coisa que veio de fora que eu não faço ideia o que seja. Agora, esse acorde de piano tá engraçado. Vamos lá de novo, vou botar em loop. Esse foi uma das coisas que me chamou a atenção, que eu achei mais curiosa, pitorescas, assim. Vou botar esses 3 primeiros aqui, que são os mais audíveis. Mas é curioso que você escuta um som que parece uma fala, uma vibração meio. Não, Não é parece? mais ou menos. Aqui eu tô escutando mais. Ah, Agora o bum parece tocado num acorde, assim, num piano, uma coisa do tipo. Ó, vou botar só o acordezinho aqui em loop. Parece que alguém fez um power chord, sabe? Tônica, quinta tônica no piano. se tivesse sido Eu vou lá pro piano, vou tocar, você vai ouvir. Você vai ouvir. Vou tocar lá no piano, o microfone vai pegar. Deu pra ouvir? Deu. Ó. É engraçado, é que o power chord é tônica, quinta tônica e ele é. Esse é tônica quinta, tônica quinta lá, ó. É. É si fá sustenido. Achei É bem uma coisa curioso isso. assim. Eu não, por ter tanto ruído de fundo, eu não consigo separar isso para dizer se isso aconteceu na sala ou não. Mas aquela história. Eita, o que eu fiz aqui? Não, abri uma outra janela, nada a ver. Esbarrei na tela de e-mail porque o mouse some. Me parece que isso está dentro do apartamento. Mas eu não consigo ter certeza porque aquela coisa que eu uso de reverberação para separar uma coisa da outra se perde aí no meio desse. Então fica aí a dúvida, né? Aí tem um carro passando junto. Aqui nesse último assim. Aí. É isso, não, parece que é realmente uma voz. Bom, vamos lá, né? Parece um suspiro, uma. Não sei. Dialogue Isolate, vamos ver o que acontece. Vamos nos surpreender. Não pegou nada. Olha lá, tem uns ruídos ali. Não, mas isso aqui já é da transição quando vai voltar para o outro som. Estaria aqui nessa seleção, não pegou. O que é muito legal, porque faz a gente começar a confiar mais no programa quando fala, não, isso daqui é realmente uma ilusão auditiva e acontecem ilusões auditivas, mas é engraçado fazer... Isso. De novo, ele pode não ter uma composição de voz, mas que parece ser uma manifestação sonora, mesmo que seja um assopro, ou um ar que aparece do nada, né? Uma vibração estranha. Sim. Vou colocar aqui um outro noise reduction bem exagerado. Esse é só noise reduction para tirar um pouco do ruído de fundo. Não fez nada aqui, né? Não fez nada, mano. Mas você concorda que é estranho, né? É um som que não tem origem. É difícil você entender o que fez esse som. Na total. Eita, o que ele fez aqui? Peraí. Ele cortou. Não era pra cortar aquele trecho. Não consigo ter uma mínima ideia da origem disso. Bom, vou deixar o diálogo de nós lá de sobreaviso. Se eu passar o spectral de noise aqui pelo adaptative mode, vou botar isso aqui no talo, vai, whitening. Vamos ver se ele vai, o que ele vai fazer. Aqui, essa outra ferramenta achou alguma coisa.
Pera aí, deixa eu ver se eu consigo... Se eu colocar link tonal. E vamos botar mais volume nessa coisa com o nosso amigo plugin super volumoso. É alguma coisa? É. O que é? Não sei. Vou aumentar mais. Sem problema. Pera, eu fiz errado. Eu deveria fazer isso aqui. Com primeiro um normalize aqui. Aê! Já. E agora eu vou passar Peraí. Pensou, ele mandou um Geraldo. Vou pegar só esse trecho menor. Tá falando, tá difícil? Tá difícil? Se eu pegar esse trecho agora que tem mais intensidade e passar o dialogue, a isolate, vamos ver se ele pega alguma coisa aqui. Não muito, peraí, tem que pegar uma seleção maior. Porque ele faz um crossfade do trecho. Aí ele pegou alguma coisa. Mas eu forcei tanto que aí pode ser erro de leitura também, viu? Mas perde a sensibilidade, você não sabe o que é. Diferente Pois é. do outro, do Silence lá, que você consegue ter a sensibilidade do que é. Aí fica complicado. Eu concordo contigo que, ok, tentamos, mas tirar leite de pedra não vai sair nada. Sim, é aquele zoom que você deu tão forte que já virou um pixel, né? Mas de qualquer forma é legal também pro pessoal ver, falar, pode estar forçando, tá aí, ó. Você percebe quando o negócio já começa a ficar, a sair da curva, né? A gente mesmo desiste, porque não, eu quero ter realmente a razão ali, dizendo, realmente, tem algo que o computador, ele considera, mas considera sem qualquer tipo de distorção ou efeito que venha a gerar um som que ele reconheça. Ok, tem, vai. Vai seguindo, mas legal, interessante a gente pegar os alarmes falsos, porque isso ajuda o povo a entender qual é a linha de raciocínio, né? Bom, isso aqui... Ó, mais um carro, uma moto acelerando com força aqui, ó. Eu esqueço como é que cidade grande é barulhenta. E que não para, né? Nossa, que loucura isso, cara. Tá, aí você passa uma marquinha aqui depois dessa moto. Sei que a moto foi tão grande que a hora que eu aumentei o volume, olha como é que deformou lá o ruído de fundo, né? Deu uma deformação aqui, deixando uma mancha mais clara, um azul mais claro. Mas beleza, seguindo. Aí tem um nheque. Tem uma batida junto com a aceleração da moto. Você vê que não tá coincidindo, né? A moto chega um pouquinho depois e a batida tá aqui um pouquinho antes. Vamos botar em loop esse trecho. Parece um espirro, né? E foi isso que deu a sensação que parece uma mesa de sinuca, né? E eu não sei, eu falei, o Rui Chapéu tá em casa. Isso. Me chama. Porra, já pensou? Eu vou chamar. Nossa, é o Zé Pilintra, não, é o Rui Chapéu. Ele tá na sala. O que será que esse som mesmo? É muito louco. É, porque ele pegou harmônicos agudos parecidos com o ronco da moto. Você vai ver que antes tem, e depois tem também. Peraí, cadê meu mouse? Que o mouse some nessa coisa. Aí, ó. E aí, mais uma vez a moto. Mas essa batida, eu vou selecionar agora só a batida grave. Tem a moto de fundo. Mas, assim, tem uma batida que não compartilha a referência com o outro. Mas uma batida
Essa batida tá mais longe do microfone, essa tá reverberando bastante, apesar do ruidão de fundo e da moto e tudo, mas dá pra escutar que tem um pouco mais de reverb. Vou botar mais uma vez o play com tudo aberto aqui, todas as frequências. É o que temos. Seguindo. Aí você passou umas outras coisinhas mais discretas aqui. Essa aqui. Nada discreto, foi discreto porque tava com um pouco zoom, mas esse foi uma pancada incomum comparado às outras pancadas que você já mandou antes. Isso parece que alguém tá dando um peteleco numa lata de leite vazia, assim. Achei bem curioso. Em loop, o pessoal se divertiu um pouco. E é na sala, né? Não tem o que falar. Ele aconteceu na sala. Você não tem uma lata de tinta souvenir ali morgando, não, né? Não, não tem nada disso na sala. Eu nem tenho como eu fazer esse negócio, porque pelo horário eu já tô dormindo. Daí você tem Tá a câmera lá gravado. filmando também. E tem a câmera filmando. Então, assim, são sons. A maioria das pessoas falaram, cara, tem sons aí que ninguém sabe. É engraçado como cada testando demo, ele tem certos sons diferentes. Sim, e eles são padrão ao longo da sessão de áudio. Aquele padrão de sons diferente, algumas outras coisas que são genéricas e tal, mas tem sim alguma identidade. É curioso isso, começando a acompanhar mais, né? Tem alguma coisa que traz a característica dessas consciências. E como a gente está lidando com naturezas diferentes, cada som é diferente. Sim. Engraçado, né? Não deveria, já que teoricamente você está morando no mesmo lugar. Os mesmos vizinhos, eles têm os mesmos padrões. Exceto quando é sábado, né? Que aí você falou, é festa. Sábado eu estou assim. sujeito a funk na comunidade, e aí é complicado. É difícil, só se eu for trazer um funkeiro que morreu. Aí sim, aí você já tem o estímulo. Certo. Não dá pra separar o áudio de um lado pro áudio do outro, né? É quase inaudível, mas são umas batidinhas muito suaves e bem repetitivas, que é esse grupo aqui. E que parece as bolinhas lá de mesa de sinuca, só que muito distantes, muito O suaves. que seria isso? Não tinha nenhuma criança dos anos de 100 anos atrás brincando com um bilboquê. Nem um pogobol. A Pogobol já é muito recente, a idade dos irmãos mais velhos ou dos pais da molecada que te segue. Pogobol era bom, né? Vamos ver se a galera sabe o que é bilboquê. O povo, Duvido. comenta aí quem sabe o que é um bilboquê. Não vale buscar no YouTube e no Google, hein? De novo. Foram várias dessas batidas, mas muito pontuais. Agora não faço ideia do que seja isso. Não me parece ser dentro da sua sala, mas também não tá parecendo ser tão longe. Aí você começa, vizinho não tem, vizinho de cima não tem, fica a interrogação. Mas E é som único, né? Porque não repete nos outros áudios, em outras gravações. nem nessa. Nessa só apareceu nesse trecho, lá para 37 minutos, mais ou menos, 36. Aí de novo esse mesmo som mais forte, aí já dentro da sala. Mas é dessa mesma natureza, né? Aí um mais forte aqui. Esse é outro som completamente diferente. Esse é alguma coisa, sei lá, tipo, talvez esse bocal de trompete batendo aqui na mesa de madeira. Sei lá, Não batendo. tem trompetista aqui em casa. Pois é, né? E aqui tem 2 trompetes lá no sofá e só uma boca pra soprar, né? Dá pra soprar 2 trompetes ao mesmo tempo. Não é muito bonito, mas dá. Enfim, esse aqui em loop. Mas parece uma coisa de metal batendo na madeira. É que essa mesa aqui acaba tendo ressonância por conta de outras coisas de metal que estão em cima dela. Aí o exemplo não é tão bacana. Bom, aí segue. Só para os curiosos de plantão saberem. Mas eu vi um risquinho lá, não sei o que. Isso é só um apito de freio. Mas só ouvi uma coisa acelerando. Tá bom, vamos selecionar só o... Enfim, tem algum apito. Morreu. Alguma coisa... É isso, e morreu.
Tinha alguma coisa rangendo ali. Não fazendo muito bem pra moto, imagino. O que mais aqui? Que mais outra moto acelerando. Vou passar a trabalhar com esse volumão como padrão pra gente poder trazer bem à tona mesmo as coisas. Aí mais alguns bumps. Tá. De novo, a mesma batida padrão. Essa é uma que costuma não variar tanto de um EVP para outro, né? Você vê que já é uma outra pancada numa outra coisa de madeira maior. Sim. Ah, nossa, tio Sérgio, o que são esses risquinhos? Algum freio. Tá numa buzina. Ó, só ela selecionada. Bip, bip, bip. Nada demais. Mas tem mais aqui. Ah, aqui tem uma coisa curiosa, um gravão. Uma pancada bem grave. Mas deve estar difícil pra você ouvir por conta do meu microfone, né? Enfim. Porrada a gente escuta. Aí tem mais outra aqui. Grave, mas diferente da anterior. Tá um pouco mais longe do microfone essa, vou botar em loop. Sei que ela tem mais reverberação. Pá! Ela dura mais tempo. É que é difícil escutar reverberação no meio do de fundo, né? Isso é chato pra caramba, peninha. Mas não temos jeito. A gente puxa volume e vai vir ruído. Só alguma coisa que bateu fora na rua. Vou botar em loop de novo, pessoal, ouvir com calma. Enfim. Cadê? Bota a pancada essa dentro da sala. Algo batendo em alguma coisa de madeira menor. Tipo uma mesinha de cabeceira, ou sei lá, uma tigela de bambu, ou alguma coisa do tipo. Cadê? Aqui. São duas pancadas diferentes, numa coisa mais... Nessa mesma coisa que pode ser menor de madeira mais distante, numa outra coisa de madeira mais próxima. Vou botar os dois em loop. Dá pra ouvir a diferença, né, da proximidade de um e da distância do outro. Sim. É aquela coisa, esse episódio pode não estar a coisa mais entusiasmante por um lado, mas esse aqui está super didático, porque os exemplos estão mais nítidos da gente conseguir perceber a diferença um pro outro, e fica a dica pro pessoal que segue, em vez de falar, não, tá meio chato, vou desligar. Não, galera, presta atenção, porque exatamente com esses exemplos mais, entre aspas, bobos, que a gente tem um repertório melhor de referência para poder identificar quem é quem na hora que tá olhando pro arquivo. E você consegue anular depois o que é e o que não é. Uhum. Esse aqui é interessante, duas pancadas bem próximas. Essa foi com muita força. O cara tá bravo. Tá bem bravo. Quem quer que seja bateu com muita força aí, duplamente. E bateu em duas coisas distintas. Então, mas vamos lá. Para fazer um som desse tipo, Célio, é que assim, existem sons padrões de um apartamento, de uma casa. Você tem um ouvido que você consegue detectar um assoalho instalando, uma janela instalando. Mas um som desse tipo, você vê, existe uma peculiaridade aí. A gente está falando de aqueles sons que são a dobradinha. Você lembra? Sons de dobradinha, que eu sempre falei para você? Nunca está sozinho, sempre tem alguma coisa acontecendo junto, simultaneamente. Aí você tem dois sons seguidos um do outro. Para você fazer um negócio desse, rápido, veja, um ser humano pode fazer até numa cagada, deixando cair duas coisas, sei lá, um objeto batendo na mesa e batendo no chão. Mas olha a velocidade que isso acontece numa sala que não tem nada. A questão é não ter nada na sala. Esse é o curioso. Eu vou desligar até aqui o compartilhamento por um momento. Tá selecionado lá. Eu quero demonstrar com objetos.
aqui, o que acontece? Eu peguei um alicate e... Opa, cadê? Peguei um alicate e um martelo. Se é pra gente chegar nesse tipo. Como que a gente faz um som desse tipo? É, Né? Você não tem isso acontecendo dentro dessa sala. não. Tadinho da poltrona, ficou as marquinhas, né? Não vai desvalorizar, não. Já tem as marquinhas também. Não tem como fazer um som desse na sala, só se for intencional. Mas a imagem está mostrando que não tem ninguém na sala. Pois Então, é. como é que pode chegar num som tão forte numa batida? Veja, quando você fala de estalos de matéria, para instalar uma mesa dessa ou uma madeira desse tipo, você tem que ter um puta de um sol já nascendo trincando ali, um calor absurdo. Não só o calor absurdo, mas assim, um choque térmico absurdo rápido. Sei lá, É, você tá num deserto, naquele deserto que tem que até chamam de Vale da Morte, que fica lá no Irã, que segundo a NASA, é a temperatura mais quente já registrada na Terra. Porque o cara foi lá com o termômetro, mas o termômetro pifou, a sola do tênis dele derreteu, o pneu derreteu também do carro, é complicado. E que e o assim, cara ficou lá e nunca mais voltou. não, até que voltou, mas assim, é 70 graus de dia. Tá? Agora você tem que sair de, sei lá, de 5 graus úmido para 70 graus seco em no máximo 1 hora para conseguir ter umas reações desse tipo, sei lá. Posso estar exagerando, não tenho conhecimento de física, mas assim, eu dei um exemplo exagerado porque tem que ser uma coisa exagerada para produzir algo assim, né? É descomunal. Bem curioso. É aquela história, o povo quer ouvir voz de espírito falando, mas gente, isso é mais interessante tecnicamente falando do que ouvir uma voz. A voz pode ser uma coisa que mexe com a gente mais emocionalmente, óbvio, mas Pode ser que tenha, ninguém vai saber, vamos ver. No final pode aparecer alguma coisa aí. sim. Aí tem uma outra pancadinha menor, grave e distante, mas não tão distante para dizer que foi na rua. Então, assim, teria que ser um vizinho, mas não tem, né? Tem que ser o vizinho que não fez também isso. Curioso.